Olá pessoal, eu sou a Agatha e hoje o assunto do nosso vídeo vai dar continuidade ao vídeo anterior que nós estávamos falando sobre a reforma trabalhista. Hoje eu vou falar sobre 6 mudanças principais. Bom, a primeira mudança da reforma trabalhista é o regime de tempo parcial. A CLT atualmente prevê que o empregado ele pode trabalhar em regime de tempo parcial, sendo considerado este até 25 horas. Com a reforma trabalhista, esse tempo foi ampliado para 26 horas, com a possibilidade de 6 horas extras, ou então 30 horas sem a possibilidade de hora extra. Segunda mudança, muitos contratos de trabalho foram alterados, outros regulamentados. Então, por exemplo, o trabalho intermitente, o que é isso? É a formalização do bico. Sabe aquelas pessoas que não sabem quanto vão ganhar, nem quantas horas vão trabalhar? Isso é usualmente praticado em restaurantes, baladas. Então, assim, o empregador, ele convoca a pessoa que vai trabalhar e ele recebe apenas pelas horas trabalhadas. Então, com a reforma trabalhista, isso será formalizado. Então, basta apenas que quem vai contratar os serviços daquela pessoa avise com antecedência e essa pessoa também confirme se ela vai poder trabalhar ou não. Hoje em dia, isso já existe, mas está na informalidade. Então, com a reforma trabalhista, essa situação será formalizada. Outra alteração também no contrato de trabalho é com relação à terceirização. Então, na reforma trabalhista ficou bem claro que não tinha ficado muito bem claro na lei da terceirização. Na reforma trabalhista ficou bem claro, a empresa pode terceirizar atividade meio e atividade fim. Outra coisa também que mudou na terceirização. Hoje, quem contrata a empresa terceirizada também é responsável subsidiariamente pelos débitos advindos dessa relação de trabalho. Então, por exemplo, se a empresa terceirizada ficar devendo alguma coisa para o seu empregado, ele pode cobrar tanto dela como da empresa tomadora de serviços. Com a reforma trabalhista, ele não poderá mais cobrar da empresa tomadora, apenas da empresa terceirizada. E muitos têm comentado aí uma crítica. O empregador pode então demitir todos os empregados que ele tem e contratar por meio de uma empresa terceirizada, mas existe um prazo para isso. Olha, o prazo, que é chamado de quarentena de 18 meses, ele é restrito apenas para aquela empresa que vai demitir o seu empregado e recontratá-lo como pessoa jurídica, que é o popularmente chamado de PJ. Então, essa quarentena de 18 meses é só para esse tipo de contrato. Se ele quiser demitir e contratar por uma terceirizada o empregado comum, ele pode. Bom, a terceira mudança na reforma trabalhista é com relação às ações trabalhistas. Então, hoje, existe apenas algumas limitações ao pagamento de honorários de sucumbência. Mas com a reforma trabalhista é o seguinte, para você entender melhor. O reclamante entra com a ação trabalhista e faz um pedido que totalizou R$100 mil. E daí, na hora que ele ganha a sentença, chegou ao final do processo, ele ganhou apenas 20 mil. Sobre esses 80 mil, será calculado os honorários de sucumbência. Ele terá que pagar uma porcentagem desse valor que ele perdeu para o advogado da empresa. Então, ele será obrigado a pagar. Se o reclamante entra com uma ação e é necessário que seja feita uma perícia dentro desse processo, se ele perder essa perícia, por exemplo, insalubridade, periculosidade, ele será obrigado a pagar os honorários periciais. E atualmente, basta que ele tenha apresentado no processo uma declaração de hipossuficiência econômica, que é a declaração de pobreza. Se ele tiver apresentado, ele não precisa pagar. Embora muitos juízes aí tenham discutido isso, mas assim, o que prevalece é que hoje ele não precisa pagar. E com a reforma, ele vai ser obrigado a pagar esses honorários. Se o empregado, ele entra com a ação, é designada a audiência e ele faltar, atualmente, ele pode entrar com a ação novamente. Mas com a reforma trabalhista, se ele quiser entrar com a ação novamente, ele terá que pagar as custas processuais, será obrigado a pagar, senão ele não pode entrar com a ação novamente. Próxima mudança, ainda em ações trabalhistas. Hoje é muito comum que os reclamantes entrem com ações pedindo indenizações por dano moral, em razão de acidente de trabalho ou mesmo assédio. Então, essa reforma trabalhista ela vai
quantificar o valor do dano moral. Então ela vai trazer um rol de danos que podem acontecer ao empregado e o valor correspondente a esse dano. Agora, por exemplo, se for um acidente de trabalho, essa reforma propõe que seja calculado qual foi a extensão do dano, se ele perdeu um braço ou perdeu uma perna. E a partir de então, a indenização ela vai ser calculada de acordo com o salário desse empregado. Então veja só, a indenização que um empregado que ganha, por exemplo, R$1.000 vai receber vai ser muito menor do que a indenização de um outro empregado que ganha 10 mil, por exemplo. Então esse que ganha 10 mil vai receber um valor muito maior pela mesma perda. Então acaba aí por elitizar então o dano. Quinta alteração é com relação à correção monetária. Hoje em dia, os débitos nas ações trabalhistas eles são calculados pelo índice TRD. Esse índice ele vai continuar. Agora, por que a gente considera uma mudança, uma alteração? Porque está sendo muito discutida a mudança para o IPCA. E essa reforma trabalhista, ela ignorou essas discussões. Ela determinou que continue se atualizando o débito trabalhista pelo índice TR. Sexta e última mudança que nós trataremos nesse vídeo é com relação à contribuição sindical, que já foi objeto inclusive de um outro vídeo que nós colocamos aqui no canal. Então a reforma trabalhista pretende acabar com a obrigatoriedade da contribuição sindical. Então aquele valor que é descontado lá no seu holerite todo mês de março, equivalente à remuneração de um dia, não será mais obrigado a pagar. É isso aí, pessoal. Vamos acompanhar então quais serão os próximos passos aí dessa reforma trabalhista. Obrigada por assistir mais um de nossos vídeos. Se você gostou, dá um like, compartilhe e até o próximo vídeo.